Desde o início da era dos videogames, o mercado é tomado pelas mídias, consoles e acessórios dos mais variados. Em menos de 40 anos, surgiram sensores de movimento, telas flexíveis e sensíveis ao toque, jogos em nuvem e outras novidades que ninguém imaginava ser possível em tão pouco tempo. E o que a tecnologia ainda reserva para o futuro dos consoles? The world of games is in a kind of a trance. People are programmed to accept so little, but the possibilities are so great. Existenz is not just a game. It's an entirely new game system. Nós vamos ver coisas extremamente interessantes no futuro. Por exemplo, se você olhar para implantes cerebrais, nós vamos ver mind games. Eu vou jogar um game dentro do meu cérebro, comigo mesmo. Vai estar implantado em mim. Isso vai ser extremamente interessante. Como é que meu cérebro é desafiado a jogar um game chamado mandarim? Como é que eu aprendo mandarim sem prestar atenção nisso em 72 horas, ou pelo menos um mandarim básico? I'm ready to download Existenz Bioantenna research into all of you. Now I'm warning you. It's going to be a wild ride. But don't panic. No matter what happens, okay? Alguma hora alguém vai chegar e vai dizer, pô, por que a gente não bota as pessoas para jogar no background? Ou seja, para jogar quando elas não estão jogando. Por que a gente não transforma certos processos de aprendizado em jogos e bota o cérebro para jogar sozinho? E depois a gente se torna consciente disso. É possível fazer? Não sei. Mas do que é feito o futuro? De possibilidades que a gente começa a imaginar agora e a gente vê o que é que falta para tornar essas possibilidades realidade. Inovação é isso. É eu imaginar um troço que eu quero que aconteça e que não existe agora. Ou seja, eu me mudo para o futuro, onde esse troço existe, e aí eu faço todos os passos, crio todas as redes que faltam ser criados e executados para que esse negócio passe a existir. Moves my paddle from left to right. There's a vertical control, which moves my paddle up and down. On September 1st of 1966, I wrote a 4-page paper which basically laid out the concept for the whole industry. In that paper, I described games that might be played, such as chase games, one spot chasing another, light gun games, light guns shooting at the screen. O Brown Box foi o primeiro protótipo de um console de videogame. Mas não é só isso. Junto com ele nasceu o primeiro acessório de jogos eletrônicos, uma pistola de luz. No mês de maio de 1972, o Brown Box foi renomeado pela Magnavox e lançado oficialmente no mercado americano como Odyssey. O pacote do Odyssey incluía também 2 controles, o que não era novidade. A ideia de joystick já existia desde Tênis para 2, o jogo eletrônico improvisado num osciloscópio no final dos anos 50. Jogos armazenados em mídia física, um aparelho independente da tela e joysticks são 3 conceitos que acompanharam os videogames por décadas. Uma empresa americana chamada Atari, famosa por suas máquinas de fliperama, sentiu um mercado favorável para lançar um aparelho doméstico. I was working at an amusement park summers and pursuing an engineering degree winters. At the university, there was a game that was being played in the big computer centers called Space War. And it was captivating to me. So I'd graduated and had taken a job at Ampex Corporation, working on some very, very exciting video equipment. And a computer came across my desk that looked pretty cheap. I started work on figuring out a way to reduce the cost of these big computers down to a mini computer, which I felt that I could buy stripped down for maybe
as little as $4,000. And my idea was originally to put 4 monitors on that mini computer, i.e. 4 coin slots, to create a game for the amusement park. Dezembro de 1975 foi um Natal mágico para a Atari. A empresa reduziu a placa do fliperama Pong e lançou o console caseiro Telejogo. As vendas foram quase 4 vezes além da expectativa. 2 anos depois, foi a vez do Atari VCS, que ganharia um novo nome, Atari 2600. Outras empresas se sentiram encorajadas com o sucesso da Atari e lançaram os seus consoles. Entre os aparelhos, o Fairchild Channel foi o primeiro videogame que podia ser programado pelo jogador. Era possível congelar a tela, alterar o tempo e a velocidade do jogo. A Coleco se deu melhor com o Telstar, que teve várias versões, incluindo gráficos coloridos e diferentes níveis de dificuldade. Vários consoles da época viraram raridades cobiçadas por colecionadores. Mas os anos dourados chegaram ao fim. Da mesma forma que os consoles proliferavam, aumentava o número de jogos ruins. O mau gosto chegou ao limite com o jogo Custer's Revenge, em que um cowboy fazia sexo com uma índia. A Atari recolheu os cartuchos com um pedido de desculpas. Para piorar, os computadores pessoais caíram de preço e atraíram a atenção do consumidor. Como dizia a propaganda do Commodore, por que comprar só um videogame? A política da Atari de não dar o crédito merecido aos criadores dos jogos gerava um descontentamento e criou os primeiros Easter eggs, ou ovos de Páscoa, em português. Ooh, that's gotta hurt. Are you kidding me? Na linguagem gamer, ovos de Páscoa são elementos escondidos nos jogos que só podem ser encontrados se o jogador fizer uma ação específica e procurar no lugar certo. No jogo Adventure, quando o herói quadradinho entra numa sala secreta, o nome do criador, Warren Robinett, brilha nas cores do arco-íris. O crash dos videogames de 1983 foi simbolizado por um jogo, E.T., o extraterrestre. Depois do sucesso do filme, a Atari pensou que o game seria recordista de vendas. Mas o fracasso foi retumbante e a Atari decidiu literalmente enterrar essa história. A Atari foi talvez a primeira história mais importante dentro do videogame. O Atari fez muito sucesso no começo dos anos 80 e depois teve um jogo que meio que simbolizou o fracasso desse console lá naquele mercado, que é o jogo do ET, que foi produzido em larga escala para tentar puxar o sucesso do filme, e o jogo encalhou nas lojas de uma maneira que diz a lenda que os cartuchos que encalharam foram enterrados no meio do deserto no Novo México, nos Estados Unidos, porque foi um encalhe ridículo de milhares, centenas de milhares de cópias. O mercado de videogame depois do Atari estava praticamente morto e enterrado. Havia uma demanda no mercado para esse produto mais elaborado do que da geração anterior, né? Diferentemente das gerações atuais, que uma engrena na outra, naquela época houve um lapso de tempo entre a geração do Atari e a próxima geração, que foi a geração de 8 bits. E no Brasil não foi diferente, quer dizer, tivemos a presença do Atari, da geração dele, né, o Intellivision, o Odyssey e outros produtos que competiram naquela época, e aí abriu-se o espaço para os 8 bits. Outro erro da Atari foi na matemática. Ela produziu mais cartuchos de Pac-Man do que o número de consoles que existia no mercado. Ninguém investiria, nenhuma loja de brinquedo ia querer vender um videogame e nenhuma empresa, nenhum fabricante de tecnologia ia querer investir nisso. Até que observou-se o sucesso de um videogame novo no Japão chamado Famicom,
de uma empresa chamada Nintendo, que fabricava fliperamas. E daí resolveu-se lançar esse Famicom nos Estados Unidos como Nintendo. E daí foi um sucesso incrível em um mercado que até então enxergava os videogames como uma moda passageira. Então, mesmo nos Estados Unidos, demorou para o videogame engrenar. E quando engrenou, e daí nunca mais parou. Enquanto a indústria dos consoles amargava anos difíceis no Ocidente, uma fabricante de brinquedos japonesa chamada Nintendo tinha a solução. O Famicom, ou computador da família. Entre os 1001 acessórios, o Famicom tinha um periférico revolucionário chamado Data Recorder, que transformava o console num computador. O jogador podia criar as próprias fases e gravar os dados numa fita cassete. Nos Estados Unidos, o Famicom foi batizado de NES, sigla para Sistema de Entretenimento Nintendo. O comércio varejista estava tão cético que a Nintendo se comprometeu a recomprar tudo que não fosse vendido e acrescentou um robô no pacote como estratégia de marketing. O console original não foi lançado oficialmente no Brasil, mas por aqui não faltaram Famiclones, versões tropicalizadas compatíveis com o chamado Nintendinho. A maior rival da Nintendo era outra empresa japonesa famosa pelos fliperamas, a Sega. Presas a contratos de exclusividade com a Nintendo, as desenvolvedoras americanas não podiam fazer jogos para outros consoles. Mas diversas empresas europeias produziram bons jogos para o Master System. No Brasil, o console fez mais sucesso do que em qualquer outro lugar do mundo e liderou as vendas, contando com o marketing agressivo da sua representante oficial, a Tectoy. Tirou 10 na prova? Ganhou a camisa 10? Não importa! Você merece um Master... Alguns jogos raros no exterior ainda podem ser encontrados aos montes por aqui. Com a febre dos games, decidir de quem era a vez de jogar causava discussão. A solução foi o acessório Multitap, que aumentava o número de controles que podiam ser conectados ao console. O primeiro Multitap, chamado TurboTap, foi lançado em 1989 para o TurboGrafx 16, porque o videogame só tinha uma entrada de controle. Quando as pessoas começaram a olhar o celular para conferir as horas, o relógio de pulso virou um item a mais no nosso cemitério caseiro de tecnologia. Mas na década de 80, o relógio Casio Game virou a grande sensação.
As crianças que tiveram um Atari e um Casio Game nos anos 80 viraram jovens adultos no ano 2000, compraram um celular Nokia quase indestrutível e se divertiram com o jogo da cobrinha. Ironicamente, com a vida em ritmo de fast food, tirar o celular do bolso dá muito trabalho. E o smartwatch promete ressuscitar o velho hábito de perguntar as horas. Eu trabalhei na Sharp, né? Antes de começar a Tectoy. E eu queria, na Sharp, produzir os minigames. Eu estive na Nintendo no finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, em Kyoto, quando ela ainda não fazia o videogame. E eu fui na Nintendo atrás dos Game & Watch, que eram os principais minigames da época. Mas a Sharp não quis fazer porque era muito pequeno. Para eles, o volume era insignificante. Então, não era um negócio que foi viável fazer lá. Quando começamos a Tectoy, eu falei, bom, agora vamos fazer esse projeto, né? Tanto que nós começamos a introdução dos minigames aqui no Brasil, que foi um sucesso muito grande. Vários tipos diferentes, até para menina, né? E esse mercado, ele teve realmente um crescimento muito grande. Teve uma empresa nos Estados Unidos chamada Tiger, que depois foi incorporada pela Hasbro, que encontrou um formato muito interessante, talvez mais bem elaborado do que a Nintendo no começo, que foi quem realmente desenvolveu esse mercado, né? Era uma empresa de grande porte, com um nível de distribuição invejável nos Estados Unidos. Walmart, Kmart, Safeways, Toys R Us, eles realmente tinham uma penetração muito grande nos principais distribuidores da época, e uma empresa muito focada no minigame. Nós encontramos um produtor taiwanês que fazia um tipo de um Game Boy meio mal feito. E a gente, então, pegou o produto dele, levou para a nossa engenharia, e o Roberto Fávero, né, que é o nosso diretor industrial, que na época cuidava da engenharia, então começou a ver que possibilidade nós tínhamos de transformar aquele produto num fortíssimo concorrente para o Game Boy. E conversamos então com a Tiger, a empresa especializada nos minigames, para ela distribuir ele nos Estados Unidos. E eles amaram a ideia. Aí nós fomos para a Sega e fizemos, bom, olha, nós temos como desenvolver o produto, produzir ele no Brasil, a Tiger distribui ele nos Estados Unidos, nós distribuímos na América do Sul e você distribui no Japão e na Europa, né? E realmente o projeto era muito bacana, ia ser um produto assim arrasador, né? E aí nós recebemos aquelas manifestações tradicionais da Sega, né? Não, a Sega não faz produtos em preto e branco. Nós temos o Game Gear que é colorido, nós jamais vamos fazer um produto preto e branco. E depois a Nintendo vendeu mais de 100 milhões de unidades daquele tipo de Game Boy, e a Sega não foi muito para frente com o Game Gear dela. Em 1989, o mundo gamer conhecia o primeiro Game Boy. O famoso portátil da Nintendo foi inspirado no Epoch Game Pocket Computer, lançado anos antes, em 1984. No Natal de 1990, especialmente em 90, 91, foi o grande brinquedo que todo mundo queria ter. Meninos e meninas queriam ter o Game Boy. Então, isso não foi só no Brasil, não foi só nos Estados Unidos, não foi só no Japão. Foi no mundo inteiro o Game Boy. Talvez tenha sido o brinquedo que mais vendeu naquele momento. A Sega respondeu com o Game Gear, considerado por muitos um Master System em miniatura, com mais cores e som estéreo.
maior ponto fraco era o consumo de energia, que acabava com as pilhas depois de poucas horas de uso. No fim da década de 80, a Nintendo precisava de um jogo certeiro para lançar no seu portátil Game Boy. Escolheu o Tetris. Todo Game Boy vendido tinha o Tetris na embalagem. Muita gente tomou conhecimento que existia esse tipo de jogo pela primeira vez. Muita gente só jogava Tetris, não jogava outros games. Porque o Tetris é um puzzle vertical muito viciante que pode interessar gente de qualquer idade, crianças, adultos, mulheres, homens, não tem distinção. Tetris foi inventado por um russo em plena Guerra Fria e inspirado num jogo de tabuleiro de origem grega chamada Pentominos. É um jogo que, aparentemente, não tem nenhum elemento narrativo. Ele não tem história, não tem personagem, não tem nada, né? Existe só mecânica, digamos assim. Mas eu argumentaria que o Tetris tem história, né? Tem narrativa procedimental. O fato de serem aquelas peças com aquele desenho, da gente poder girar elas daquela maneira que se pode girar naquele número de posições, delas serem encaixáveis daquela forma específica, delas descerem naquela velocidade que foi escolhida, do tamanho do campo de jogo ser aquele, a sensação de baixar a peça, né, com o controle ser aquela sensação, que não é por acaso, isso ser programado, a sensação de fazer um Tetris e ver 4 linhas sendo apagadas e dar aquele, né, aquele negócio quase crocante do resto das peças descer. Histórias que se formam daquela vez, conseguiu fechar 8 linhas ao mesmo tempo. Quer dizer, pessoas que jogaram muito Tetris na vida, o que elas retêm do Tetris são narrativas, né? Existe uma sensação de jogar aquele jogo, existem circunstâncias em que ele foi jogado e que eu acho que a nossa mente guarda isso como histórias também. O jogo continua fazendo sucesso nas versões para os consoles de mesa e portáteis. O Game Boy já dominava o mercado, mas a versão colorida do portátil só saiu em 1998. Um novo sucessor, o Game Boy Advance, chegou em 2001. Em 2004 foi o ano de mais uma revolução nos portáteis. O Nintendo DS inovou com 2 telas, uma delas sensível ao toque, e foi um campeão de vendas. O concorrente mais direto era o PlayStation Portable, ou PSP, com excelentes gráficos, internet e multimídia. Whatever the cost may be. Gabrielle, I need you! Be gentle. I don't want any wounds or scars. Okay, you're in control of Gabby. Aim the sniper rifle by using the scope. A tecnologia foi evoluindo, né? E hoje os dispositivos portáteis praticamente engoliram os minigames, né? Ainda é possível se vender minigames, mas praticamente eles hoje já estão dentro dos celulares ou dos tablets ou de outros dispositivos portáteis, né?
com funções muito semelhantes, né? Mas não deixam de ser minigames. Em 2011, a Sony lançou o PS Vita, com gráficos de primeira e uma mistura de botões com touchscreen. Os portáteis deram aos jogadores a liberdade de se divertir em qualquer hora e qualquer lugar. Ao longo de toda a sua história, eles ajudaram a colocar fogo na disputa pelo mercado dos consoles.